3 versículos, o primeiro, o segundo e o terceiro, né? Hoje estou aqui substituindo o nosso irmão querido Adriel, que está de serviço, está em missão, né? Estamos aqui no lugar dele para a exposição. Livro de Amós, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 13. 13 não, 3. Capítulo 4, do 1 ao 3. Só leremos 3 versículos, tá bom? Livro do profeta Amós. Amós é depois de Oséias, Joel, né? Antes ali de Jonas, Miqueias, entre esses profetas. Capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3. Deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos orar e depois vamos expor, com a graça de Deus, a palavra do Senhor. Querido Deus e eterno Pai, louvamos o Teu nome, engrandecemos o Teu nome, Senhor, e agradecemos, ó Deus, pela manifestação do Teu Santo Espírito, ó Pai, neste culto, Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O salmista, ó Deus, ele indaga, Senhor, no Salmo 8, quem é o homem para que dele te lembres e o filho do homem para que o visites, ó Deus. Mas ainda assim, ó Pai, o Senhor tem nos visitado e o Senhor tem nos abençoado, ó Deus. Este povo, ó Deus, aqui reunido, tem recebido, ó Deus, a visita do Santo Espírito do Senhor. E o Senhor tem, ó Deus, movido, ó Deus, grandes coisas, ó Deus, no nosso meio, graças a Ti, ó Pai. Queremos, ó Deus, mais uma vez, suplicar, Senhor, que a presença do Teu Santo Espírito nos conduza ao entendimento da Tua palavra, Senhor. Que a presença do Senhor, ó Deus, exponha a Tua palavra neste momento, Deus, para que todos nós sejamos contemplados e abençoados, ó Deus, em nossas necessidades, ó Deus. Temos uma enorme necessidade de ouvir a Tua voz, ó Deus, porque somos Teus filhos, ó Pai. E aqui estamos clamando, ó Deus, ao Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Deus. Não deixe que os nossos pecados, imperfeições, sejam um impedimento, ó Deus, para não ouvir, ó Deus, a Tua voz nessa noite. Fale conosco. Ó Deus querido, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos então, meus irmãos, à leitura do livro de Amós, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3. Ouve esta palavra, vacas de Bazã, que estás no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados e dizei ao vosso marido, dai cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus, pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis e as vossas restantes com fisga de pesca. Saireis cada um em frente de si pelas brechas e vos lançareis para Armon, disse o Senhor. Que Deus assim abençoe a leitura da sua palavra e que Ele nos ajude a entendê-la nesse momento. Estamos continuando a exposição do livro de Amós, meus irmãos, e como os pregadores antes de mim já falaram e já anunciaram, a mensagem do profeta Amós se trata de uma mensagem de juízo, né? De um julgamento. Assim como o livro de Abacuque também é uma sentença. Só que o livro de Abacuque já começa com a expressão sentença, né? E embora Amós não comece com a expressão sentença, o livro é uma sentença ao povo de Israel. E algumas cidades vizinhas a Israel e alguns países vizinhos a Israel que têm cometido grandes pecados e que não têm se arrependido dos seus pecados, que têm praticado grandes injustiças. Algumas já foram mencionadas aqui pelos meus irmãos, como o próprio fato, né, de que muitos israelitas estavam escravizando seus irmãos, escravizando realmente seus irmãos, e vendendo seus irmãos para povos que eles tinham conhecimento que matariam aquelas pessoas. São as grandes injustiças que Israel está praticando diante de Deus. E diante dessas grandes injustiças, meus irmãos, Deus ele não fica inerte. E Deus ele também não fica em silêncio.
nós vamos perceber ao longo do texto de Amós essa expressão marcante: ouve esta palavra. Ouvi esta palavra, ou seja, uma palavra de Deus por intermédio do profeta Amós, aqueles homens e aquelas mulheres que cometiam grandes pecados. Especificamente, nos versículos que nós acabamos de ler, embora a exposição não seja apenas para as mulheres, né? Os homens não podem falar assim, olha, o texto está falando de mulher, então a exposição bíblica é só para as mulheres. Não. Especificamente, meus irmãos, o pecado denunciado é o pecado das mulheres abastadas. Né? Deixa eu corrigir aqui, porque de manhã eu inventei uma palavra, né? Aí minha esposa falou, olha, essa palavra está errada. A palavra certa é abastada, né? Com grandes recursos. Essas mulheres que tinham grandes recursos, irmãos, elas influenciavam negativamente seus maridos para que eles pudessem pecar mais contra as pessoas, né? Elas indagavam e pressionavam seus maridos para cometer grandes pecados e elas mesmas estavam numa situação de pecado também. Uma palavra, então, dirigida àquelas mulheres. A expressão, meus irmãos, vaca de Bazã, é uma expressão pejorativa, que vai denunciar o comportamento daquelas mulheres abastadas. Que eram mulheres sovinas, eram mulheres ricas, mas eram mulheres sovinas, que eram mulheres dadas ao prazer e que eram mulheres que não tinham compromisso com a palavra de Deus nem com a lei do Senhor. É um termo pejorativo que mencionava o fato de que aquelas mulheres só se preocupavam com a aparência física, mas que por dentro nenhuma delas tinha aquela beleza expressada pela parte física. Nós colocamos aí, meus irmãos, no boletim virtual a seguinte proposição: vacas de Bazã, né? As corrosões dos valores da palavra de Deus, porque aquelas mulheres deixaram de viver a palavra de Deus, deixaram de fazer a palavra de Deus para, né, abraçar suas próprias vontades carnais. Como nós mencionamos de manhã, mencionamos agora também, nós vamos fazer alguns apontamentos que estão presentes no livro do nosso querido irmão Hernandes Dias Lopes, grande pastor presbiteriano, né? Ele escreve um comentário sobre o livro de Amós, e especificamente no capítulo 4, e nesses versículos ele faz alguns apontamentos que nós vamos citá-los nesse momento, né? Que falou muito ao nosso coração e nós queremos compartilhar com a igreja. Em primeiro lugar, meus irmãos, o texto denuncia o culto ao corpo. Vacas de Bazã. As vacas de Bazã, meus irmãos, eram vacas, né, que eram bem tratadas. Eram vacas viçosas. Eram vacas que eram bonitas por fora, né? Eram gordas, né? Vaca tem que ter carne, né, irmão? Para fazer aquele churrasco, né, a vaca tem que ser gorda. Tem que ter bastante carne. E as vacas de Bazã eram assim. Os criadores tinham um enorme cuidado com aquelas vacas, com a aparência daquelas vacas, né? Mas não porque eles amavam as vacas. Não, no final de tudo as vacas seriam abatidas e o que de fato seria feito era um grande churrasco mesmo. Mas os cuidadores estavam apenas preocupados com a aparência física daqueles animais. Não importava se os animais por dentro estavam, né, sem condições de serem consumidos. Se a carne estava boa ou não. Não se sabe se a carne estava boa ou não. Provavelmente, irmãos, eles não tinham nem a preocupação se a carne estava boa ou não, né? Porque eles não se preocupavam com as pessoas de comerem uma boa carne, de comer um bom alimento. Não havia essa preocupação, irmãos. Não se tinha preocupação com o próximo. O que se tinha era preocupação consigo mesmo, com o ganho financeiro, né? Com o lucro financeiro.
se importava se ia vender carne podre ou não. As pessoas se preocupavam apenas com aquela beleza, né? E quando o texto, meus irmãos, faz essa crítica àquelas mulheres, o texto vai mencionar que a única preocupação daquelas mulheres era a aparência física. Elas não estavam preocupadas com valores que vão além da necessidade física, não. Elas estavam preocupadas apenas com a questão física, com a beleza, com a aparência. Eram mulheres viçosas, eram mulheres belas, eram mulheres abastadas, que se preocupavam com o exterior, portanto, deviam ter muitas joias e também roupas caríssimas e panos e linhos que eram luxuosos, irmãos. E Deus denuncia isso. Deus denuncia toda essa preocupação com o corpo físico e com a aparência, né? Algum tempo atrás, não sei se os irmãos se lembram, tivemos uma série de problemas aqui no Rio de Janeiro com clínicas estéticas clandestinas, né? De mulheres que já eram bonitas, mas que procuravam determinadas clínicas para fazer procedimentos estéticos e cirúrgicos. E, se os irmãos se lembram, algumas dessas mulheres vieram a óbito, né? Injetaram elementos dentro do corpo que não eram elementos apropriados para a questão estética e acabaram perdendo a vida. Você tem hoje essa preocupação exagerada com a aparência física. Você tem hoje essa preocupação exagerada, né, com o que as pessoas estão vendo em você. Muitas pessoas não fazem nem por uma satisfação pessoal, mas fazem realmente porque as pessoas olham para elas e elas querem ser mais belas do que a outras. Qual é a denúncia de Deus? Porque Deus denuncia esse comportamento, meus irmãos. Porque o interesse exacerbado pela aparência física fez com que aquelas mulheres deixassem de lado, meus irmãos, aquilo que eu e você, aquilo que elas tinham, que é a alma, que precisa estar em conexão com Deus. E para que a alma esteja em conexão com Deus, meus irmãos, alguns valores que não são valores físicos precisam ser observados. Porque Deus, meus irmãos, não é cativado por sua aparência. Deus não é cativado pela sua beleza física. Deus não é cativado pelo seu porte físico. Deus não é cativado pela sua roupa bonita. Ou Deus não é cativado pelo seu iPhone. Deus não tem essa preocupação. De manhã nós falamos, né, que tem um iPhone aí que já é 12 mil reais, né? Um iPhone mais caro que meu carro. Porque toda essa preocupação com a aparência, meus irmãos, faz com que o ser humano deixe de lado coisas que são essenciais, coisas que são fundamentais, coisas que são eternas, que são coisas que são espirituais. E essas coisas são importantes para Deus. Como você observa a palavra dele, como você vive a palavra dele, como você se alimenta da palavra dele, como você aplica a palavra dele na prática, são coisas que Deus observa. E são coisas que agradam a Deus. Deus não está preocupado com a aparência física. Aí algum irmão disse: amém, pastor. Ainda, amém. Deus ama os feios. Mas quando Samuel vai ungir o rei de Israel, né, porque Deus já tinha rejeitado Saul, e agora Deus envia o profeta Samuel à casa de Jessé para ali ungir o rei. Quando Jessé vê o primeiro filho, quando Samuel vê o primeiro filho de Jessé, quem lembra da narrativa bíblica? Quando Samuel vê o primeiro filho de Jessé, ô Senhor, é esse? Esse é o rei. Ajoelha aí, meu filho, que eu vou te ungir rei, porque tu é forte e bonitão.
É claro que o texto não está assim, eu estou parafraseando o texto. Mas Samuel fica impressionado com a beleza dele. Samuel fica impressionado com o porte físico dele. Esse é um porte físico de rei. Essa beleza é uma beleza de rei. E aí Deus fala para Samuel, Samuel, não é esse que eu quero ungir rei, Samuel. Samuel, não atente para a aparência dele, Samuel. Porque eu não vejo como o homem vê, Samuel. Eu vejo aquilo que está dentro do coração. E Davi é escolhido. Embora ele fosse belo, ele não era tão forte quanto o irmão mais velho, mas ele foi escolhido. Ele foi escolhido porque o seu coração, meus irmãos, era um coração contrito. O coração de Davi era um coração voltado para o arrependimento. Assim como ele tinha facilidade de pecar, ele tinha facilidade também de se arrepender. Ele tinha um coração contrito. E aí isso está no interesse de Deus. O fato de que Davi era um homem que era corroído pelos seus erros quando ele errava. Aquilo consumia ele, aquilo acabava com ele. E ele se voltava prostrado para Deus o perdoar. O interesse de Deus é o coração voltado para o arrependimento que Davi tem, e não para a beleza de irmão, para a beleza do irmão de Davi. O que impressiona a Deus, meus irmãos, é a preocupação que nós temos com a nossa alma. Ou o que interessa a Deus é a preocupação que nós temos com aquilo que está aqui dentro. Porque não adianta estar bonito por fora e feio por dentro. Porque é isso que acontece quando Jesus denuncia os fariseus. Quando Jesus fala para ele, olha, a religiosidade de vocês externamente reluz. E impressionava mesmo, irmãos, a população. A população que não conhecia o coração daqueles homens, a população era impressionada. A população de Israel olhava para os religiosos, irmãos, como pessoas que estavam acima deles. Pessoas dos quais eram, assim, intocáveis. E aí Jesus revela o que realmente acontece e realmente como é. Vocês são bonitos por fora, mas por dentro vocês estão podres. Vocês deveriam se preocupar não apenas com o exterior, mas se preocupar com o interior também. Porque quando a alma está bem e quando ela é tratada por Deus, né? A mudança, meus irmãos, ela é latente. A mudança começa a aparecer também no corpo físico. O quanto nós nos preocupamos, meus irmãos, com a nossa aparência física e com o nosso corpo físico. E o quanto nós nos preocupamos com a nossa alma. Como você tem tratado a sua alma? O salmista no Salmo 42, ele fala, Senhor, a minha alma tem sede de Ti. Você pode se apropriar da palavra do salmista e falar assim, Senhor, a minha alma tem sede de Ti. Quando irei e me verei, e quando eu irei e estarei contigo. Há uma necessidade intrínseca de ver Deus, de estar com Deus, de encontrar Deus, essa necessidade da alma. E muitas vezes, meus irmãos, nós tratamos o nosso corpo e não tratamos a nossa alma. A gente alimenta bem nosso corpo e às vezes não alimenta bem a nossa alma. A nossa alma possui alimento. O alimento é a palavra de Deus, o alimento é a presença de Deus, o alimento é nosso pão que desce do céu. Quem é o pão que desce do céu? É o nosso Cristo, irmãos. E temos uma preocupação exacerbada, às vezes, com a aparência. E aí eu vou para o segundo apontamento do nosso querido irmão, reverendo Hernandes Dias Lopes.
A preocupação com o corpo, meus irmãos, ressalta a busca desenfreada pelo prazer. O texto denuncia, meus irmãos, que aquelas mulheres eram mulheres entregues à bebida, ao prazer físico, né? As alegrias que o prazer físico dá, né? Você sente satisfação no seu corpo físico. Um exemplo, quando você está com muita fome, né? Passou um bom tempo sem comer e quando você tem aquela oportunidade de comer, né? Aquela fome é saciada. Existe um sentimento de saciedade. E esse sentimento de saciedade traz prazer ao teu corpo. Traz prazer a você. Porque você está saciando uma necessidade sua. Também, meus irmãos, nossa alma possui necessidades. E como eu falei, a maior necessidade que a nossa alma possui é da presença de Deus. E aí vale a pergunta, nós estamos saciando a nossa alma com Deus, com a presença do Criador, com a presença do nosso Pai, ou nós estamos, meus irmãos, buscando apenas os prazeres da vida física e do corpo físico? Aquelas mulheres tinham um comportamento hedonista, como eu falei de manhã. O hedonismo, meus irmãos, era uma filosofia que existia ali no contexto do Novo Testamento. Você tem, entre linhas, os apóstolos tratando o hedonismo, que pregava, meus irmãos, que para ser feliz tem que se entregar aos prazeres da carne, aos prazeres mundanos. Embora não fosse declaradamente, quando você lê a República de Platão, você percebe que Platão era um hedonista. E aqui deixa eu aproveitar que de manhã eu usei uma expressão que não ficou muito adequada aqui, eu vou corrigir ela, né? Os irmãos que estiveram aqui de manhã e que estão assistindo agora, eu vou corrigir ela, né? Na República Ideal de Platão, era uma república democrática ao extremo. Então, não existia um casamento fechado na república. Se alguém chegasse para uma mulher e falasse, hoje eu quero ter relações sexuais com você, e mesmo que não fosse esposa, o marido deveria dar a mulher dele para outra pessoa, né? Ou até mesmo com o homem também. Era uma entrega ao prazer carnal. Porque o pensamento filosófico é aquele que você só vai ser feliz se entregando ao prazer carnal. E o apóstolo Paulo vai falar que aqueles que vivem sobre a influência do pecado são escravos do pecado. Meus irmãos, na verdade, nós é que somos livres. O crente que é livre. Porque o ímpio vive uma vida, meus irmãos, onde o pecado é o seu senhor. Não há opção para ele. Ele acha que a felicidade está ligada aos prazeres do mundo, aos prazeres carnais. Não há vida fora desse mundo, né? Por isso, a vida nesse mundo tem que ser vivida de maneira intensa. Quando, na verdade, o apóstolo Paulo fala de valores que são eternos e de valores que são temporais. De elementos que são eternos e de elementos que são temporais. E que precisamos, meus irmãos, dedicar nosso tempo aos elementos que são eternos. Por exemplo, meus irmãos, a palavra de Deus. A palavra de Deus, a palavra que está em nossas mãos, é descrita na Epístola de Pedro como uma palavra eterna. Isso significa, meus irmãos, que a palavra está aqui e a palavra existirá no pós-vida. Você já pensou nisso? A palavra de Deus existirá no pós-vida. É uma coisa que você tem acesso agora e você terá acesso ao pós-vida, porque ela existirá, porque ela é eterna.
Mas há elementos nesta vida que você não vai levar para o pós-vida. Não importa o que seja. Existem homens e mulheres que passam a vida toda construindo impérios. E que passam dessa para melhor e não podem levar esses impérios para onde eles vão. Porque não dá para levar. Essa era uma prática dos antigos faraós. Os antigos faraós faziam lá, né, a pirâmide, que são túmulos, e toda a riqueza eles colocavam ali. Porque eles acreditavam que a riqueza iria para o pós-morte. Eles não sabiam disso, era uma crença. Mas você e eu, nós sabemos o que aconteceu com as riquezas que estavam ali na pirâmide, né? Levaram tudo, irmãos. Porque não dá para levar elementos materiais para uma realidade que é imaterial. E às vezes, meus irmãos, a gente passa a vida toda nos dedicando a determinadas situações que nós não vamos levar para o pós-vida. Deixamos elementos que são eternos, deixamos a palavra de Deus, deixamos a presença de Deus. Deixamos os elementos que Deus coloca em nossas mãos para buscar a sua presença, deixamos de lado e nos dedicamos única e exclusivamente a este mundo e a esta vida. Às vezes a gente parece até ateu, irmão. Às vezes a gente parece ateu. Porque é o ateu que não acredita no pós-vida, irmãos. Ele não acredita no pós-vida. E porque ele não acredita no pós-vida, como é que ele vive a vida dele aqui? Ele vive a vida dele aqui em desespero, porque ele acha que acaba aqui. Você não pode se comportar desse jeito, você não pode viver desse jeito. A vida aqui, meus irmãos, é o começo da eternidade com Deus. Então, trate o seu relacionamento com Deus. Pense nas coisas que são eternas, pense nas coisas que são do alto. Dedique tempo a Deus, à pessoa de Deus, dedique tempo à igreja do Senhor. Porque essa é a vontade de Deus. Um outro apontamento, meus irmãos, que Hernandes faz em relação ao texto, é a ganância insaciável daquelas mulheres, que estava associada à opressão às pessoas que eram humildes. O texto diz: oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizeis a vosso marido, dá cá e bebamos. A vida daquelas mulheres, meus irmãos, era fundamentada no ódio ao semelhante. Cada vez mais, meus irmãos, elas exploravam os mais pobres, até que eles morressem. A vida abastada delas e a vida abastada dos maridos, né, como nós mencionamos pela manhã, foi conquistada, meus irmãos, pela dor e pela morte das pessoas. E uma coisa, meus irmãos, que nós percebemos no texto dos profetas, é que Deus odeia aquele que oprime o outro. É que a indignação de Deus está sobre aquele que se relaciona com o outro fundamentado no ódio, na opressão e na exploração. E aquelas mulheres viviam desse jeito. Aquelas mulheres viviam desse jeito. Ignoravam os preceitos de Deus, ignoravam a palavra de Deus, ignoravam a palavra de Deus em relação como deveria ser a relação delas e a relação do marido com as pessoas. Quando olhamos, meus irmãos, para os 10 mandamentos, vemos o centro da ética judaico-cristã.
A revelação de Deus de como as pessoas deveriam ser tratadas. As pessoas deveriam ser tratadas com amor e com respeito. Essa é a exigência de Deus. A exigência de Deus, meus irmãos, é que nós tratemos uns aos outros com amor, como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensina. Como nós temos estudado no texto de Romanos, que não podemos, meus irmãos, apresentar nossos corpos como instrumentos da injustiça. E muitas vezes, meus irmãos, no trato com as pessoas e no trato com os irmãos, né, nós somos bastante injustos. Mas esse não deve ser o comportamento dos filhos de Deus. Não deve ser nosso comportamento. Se erramos com o outro, meus irmãos, devemos nos retratar, né? E muitas vezes nós temos uma enorme dificuldade de nos retratar. Nós temos uma enorme dificuldade de olhar para nós, meus irmãos, e ver que nós não somos tão bons assim. Não somos tão perfeitos assim, irmãos. Erramos com as pessoas. Às vezes nós erramos dentro de casa. Às vezes nós erramos no trabalho. Às vezes nós erramos na própria igreja. Com o nosso próximo. E nós temos uma enorme dificuldade de reconhecer isso. E de nos retratar também. A gente fica pensando assim, olha, tomara que ele esqueça. Tomara que passe logo, né? Mas, meus irmãos, isso é uma faca de dois gumes. Porque tem pessoas que não esquecem. Tem outras que esquecem, mas tem pessoas que não esquecem. Tem pessoas que ficam ali alimentando a mágoa, né, até aquela mágoa atingir proporções estratosféricas. Tem outras que já não esquecem. Mas o que devemos fazer, meus irmãos, como membros do povo de Deus, é entender que Deus quer que tratemos as pessoas com justiça, com respeito e com amor. Um outro apontamento, meus irmãos, que o nosso querido pastor faz, é a inversão dos papéis do casamento. Não vamos tratar isso aqui a fundo, podemos tratar no estudo bíblico, mas aqui não vamos tratar a fundo. Mas vamos fazer aqui algumas referências, né? Quando Deus cria o homem e a mulher, meus irmãos, Deus estabelece papéis ali. Papéis que devem ser exercidos por cada um. O papel do homem e o papel da mulher. Quando olhamos, meus irmãos, para essas mulheres, nós percebemos, meus irmãos, que os papéis estavam meio invertidos ali. Nós percebemos que são mulheres dominadoras, irmãos. São mulheres dominadoras. São mulheres que dominam seus maridos. Elas são dominadoras com intenções que são corruptas, com intenções que são terríveis, porque elas incentivavam seus maridos a oprimir cada vez mais o pobre e a oprimir cada vez mais os humildes. Eram mulheres que não tinham sabedorias, eram mulheres entregues ao pecado. E os papéis desses lares são invertidos. Quando, na verdade, Deus institui, meus irmãos, o homem como sacerdote da casa, como aquele que tem que guiar a casa com sabedoria dentro da palavra de Deus. Quando, meus irmãos, um casamento não observa os princípios bíblicos que são estabelecidos para que haja harmonia, para que haja paz nesta casa, paz no lar cristão, quando esses valores não são observados, irmãos, o que temos é uma enorme confusão de fato e de verdade. Quando os papéis estão invertidos, irmãos. Porque Deus estabelece princípios para o casamento. A palavra de Deus estabelece princípios para o casamento. Princípios para o funcionamento do lar. Cada um tem o seu papel. E a mulher não pode exercer um papel de domínio sobre o homem.
E o que mais vemos, meus irmãos, hoje, são lares que são afetados por essa inversão de valores. Nós comentávamos de manhã, né, que o feminismo tem alcançado certos lares. E o feminismo tem produzido mulheres dominadoras, que têm castrado homens, né? E comentamos também pela manhã que a masculinidade também tem sido afetada nesse sentido, né? Até nós comentamos um meme no Facebook, né? Eu acho esses memes muito engraçados, irmãos, mas tem um fundo de verdade, né? Alguns têm um fundo de verdade. Colocaram aqui, assim na rede social, uma vez eu estava observando, né? O homem nos anos 80, 1980, né? Você tinha uma característica do homem dos anos 80, né? Um homem de terno, um homem bem penteado, um homem arrumado, um homem com um relógio bonito, tal, né? Aí colocaram assim, um homem no século 21, em 2020. Colocaram um homem com uma bermudinha, cabelo pintado de rosa. Mas quando a masculinidade do homem, meus irmãos, é afetada dentro de casa, certamente, meus irmãos, os princípios bíblicos para o lar não são observados. Tá? E se você quer saber mais sobre isso, é preciso estudar a palavra de Deus conosco na quarta-feira, que nós podemos explicar mais sobre isso. Existe um papel, é dado um papel ao homem que ele precisa ser exercido, assim como da mulher. Quando olhamos para Gênesis capítulo 3 e vemos que a Eva estava ali sendo tentada pela serpente, a serpente sagazmente percebeu que Adão não estava com a mulher, né? E aí, ó, essa é minha hora. Né? Por quê? Meus irmãos, Satanás, ele arma uma estratégia brilhante no capítulo 3 de Gênesis, né? Por quê? Deus fez o pacto com o homem. Com quem Deus falou, irmãos? Com o homem. Deus não falou com a mulher. Deus cria o homem e Deus estabelece um pacto com ele. Olha, de todas as árvores daqui você vai comer. Dessa aqui você não vai comer. Porque o dia que comer você morrerá. Adão recebe a palavra. O pacto é feito com Adão. A responsabilidade de Adão era passar a palavra para a sua mulher, Eva. A responsabilidade de Adão era estar com a sua mulher para que a sua mulher não fosse seduzida por Satanás. Mas aí Satanás vê que Eva está sozinha. Então essa é a hora. Por quê? Porque Eva não recebeu a palavra de Deus. Eva tinha que receber a palavra por Adão. E onde estava Adão quando sua mulher foi tentada? O que Adão estava fazendo, irmãos? Onde que Adão estava? Adão estava deitado numa rede, curtindo, né? Curtindo lá o paraíso. Né? Mas onde Adão deveria estar? Adão deveria estar com a sua esposa, guardando e protegendo a sua esposa. Adão negligencia, então, o seu papel. E uma tragédia, meus irmãos, acontece no capítulo 3 de Gênesis. Satanás seduz a mulher, e a mulher seduz o seu marido, e ali ambos são expulsos do jardim do Éden. Este lar descrito aqui no capítulo 4 de Amós já está entregue, totalmente entregue ao pecado e à corrupção. Mas nós precisamos entender, meus irmãos, que Deus tem uma palavra para a nossa casa, para o nosso lar. Onde ele fala que o marido tem que amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja, e onde ele fala que a esposa tem que se submeter ao seu marido
ao seu senhorio, né? Também essa expressão precisa ser entendida e compreendida. Porque quando o texto de Gênesis fala que o teu desejo será para o teu marido, é escravidão mesmo, irmão. É escravidão. Governo. Teu marido vai te governar. Você não vai ter mais vontade própria. Ele vai te governar. Mas quando o apóstolo Paulo utiliza o termo, né, se submeter ao senhorio do marido, o sentido é diferente. Isso é teologia bíblica da melhor qualidade, irmãos. Por isso que é bom estudar a palavra de Deus. É se submeter a um senhorio de alguém que te ama ao ponto de dar até a própria vida por você. Olha como é que o conceito está diferente. Muito diferente. Quando essas observações não são aplicadas na casa, esse lar cristão vai ter dificuldade de viver em paz e de viver em harmonia. Finalizando, meus irmãos, nosso querido irmão, reverendo Hernandes Dias Lopes, aponta que o juízo é certo. Versículo 2, versículo 3, né? Há uma expressão no versículo 2 falando que serão trazidas, né, serão utilizados anzóis e serão trazidas como fisga de pesca. Né? Você lembra quando o anzol penetra na carne do peixe e ele vem puxando? Doloroso, né? O texto fala de maneira metafórica para falar que o juízo de Deus é iminente e o juízo de Deus também será doloroso para essas mulheres e para esses maridos que não observam a palavra de Deus. Deus, meus irmãos, é um Deus santo, é um Deus bom. Você já parou para pensar que essa qualidade em Deus, a sua bondade, é uma espada de dois gumes? No mesmo momento que a expressão Deus é bom te traz alívio, ela deve trazer a você também desespero. Porque se Deus é bom, Ele não gosta do mal. Ele não gosta da injustiça. Ele gosta da bondade. Ele não gosta do mal e nem da injustiça. Então Deus não gosta do teu pecado. Deus não gosta quando você pratica o mal. Deus não gosta quando você entrega o seu corpo para ser instrumento de Satanás. Deus não gosta disso. Porque Ele é bom. Ele ama a bondade. Ele ama a misericórdia. E Ele sente indignação a todos aqueles que praticam a maldade. E não é diferente conosco, que somos filhos dele. Quando os seus filhos praticam a maldade, o sentimento de Deus em relação a você é indignação. Você traz a indignação de Deus sobre você. Porque Deus não compactua com o teu pecado. Porque Deus não tem prazer na injustiça. O texto de Ezequiel diz que ele não tem prazer nem na morte do ímpio. Porque se o ímpio se converter do seu mau caminho, ele vai abençoar o ímpio. Ele despreza uma vida fundamentada em atos de injustiça. E quando nós praticamos atos de injustiça, irmãos, nós transgredimos a lei. E a epístola de João vai falar que a transgressão da lei é o quê? É pecado. É pecado. Não levantarás falso testemunho contra o teu irmão. É um dos 10 mandamentos. Aí você foi lá e levantou o falso testemunho contra o teu irmão. Você transgrediu a lei. E transgredir a lei é o quê? É pecado, você pecou. E Deus não gosta do teu pecado.
Deus não gosta dos seus atos de injustiça. E você vai experimentar as consequências do seu ato de injustiça. Como essa família aqui, que não é conduzida pela palavra de Deus, experimentou. Para finalizar, meus irmãos, vamos tirar algumas lições aqui dos apontamentos que nosso querido irmão, reverendo Hernandes Dias Lopes, faz sobre o texto. Eu sei que você, muitas vezes se preocupa com a aparência, mas cuidado com essa preocupação exacerbada com a aparência. Não adianta estar bonito por fora e estar podre por dentro. Se você estiver bonito por fora, você vai impressionar as pessoas. As pessoas você vai impressionar. Ninguém vê o teu interior, então você vai impressionar as pessoas. Mas Deus vê o teu interior, Deus vê lá dentro. Deus vê os seus pensamentos pecaminosos, os seus desejos pecaminosos. Deus vê o quanto você está distante dele. Você pode manter uma aparência para as pessoas, mas Deus vê a sua condição real e verdadeira diante dele. Meus irmãos, tem gente que está destruído por dentro. Porque não tem vivido uma vida diante de Deus. Não tem vivido uma vida fundamentada no preceito do Salmo 42, a minha alma tem sede de ti, eu quero estar contigo. Tem pessoas que não têm vivido assim. Quanto mais você está com Deus, mais você é consagrado, porque a presença de Deus te consagra. Você não vai ser consagrado se não buscar a Deus. Mas tem gente muito iludida aí, irmãos. O fariseu era iludido. O fariseu achava que ele estava lá. O fariseu achava que ele já estava do lado de Deus. E aí Jesus vem trazer ele para a realidade. Olha, não é bem assim não. Você está se colocando acima das pessoas aí, mas não é bem assim não. Cuidado com essa adoração ao físico, com essa preocupação ao físico, né? A gente faz lá nossos exercícios, eu também faço, irmão, nossos exercícios lá, a gente vai fazer nossos exercícios, né? Mas dedique tempo também a Deus, a pessoa de Deus, a comunhão com Deus, dedique tempo à sua alma. Sua alma tem fome de Deus, sua alma está desesperada de Deus e você não tem alimentado ela. Outra coisa que nós aprendemos, meus irmãos, é a realidade passageira das coisas. Às vezes nós dedicamos tanto tempo, meus irmãos, a uma determinada situação, e essa situação vai passar, irmãos. Meus irmãos, tudo passa nessa vida, tudo vai passar. Charles Spurgeon, em um dos seus sermões, conhecido como o príncipe do pregador, em um dos seus sermões ele fala assim, olha, eu sei que até a minha família, que é uma bênção de Deus, tão abençoada, temos vivido momentos de intensa comunhão com Deus, minha família. Eu sei que a minha família vai passar, não vou levar minha família dessa para outro mundo. Então até a família, que é uma instituição de Deus, meus irmãos, vai passar. Porque no céu Jesus fala, olha, no céu não tem casamento. Tem que casar aqui, né, irmão? Tem que casar aqui, porque no céu não tem casamento. Não, no céu não tem casamento, nem se dá em casamento. O Flavinho já marcou o dele lá no mês que vem, né, Flavinho? Aí. Tem que casar aqui mesmo, irmãos. Porque no céu isso não acontece, não. Mas tudo é passageiro, irmãos. Na vida tudo é passageiro. Mas há elementos que nós experimentamos aqui hoje que não é passageiro. Que é a palavra de Deus, que é a reunião comunitária da igreja, que são os nossos momentos espirituais de oração com o Senhor. Então, aproveite também estes momentos.
né? Não se dedique só à saciedade dos seus prazeres materiais, mas se dedique também à saciedade dos prazeres espirituais. O salmista no Salmo número 1 fala assim, ó, meu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medito de dia e de noite. A expressão prazer ali denota justamente essa realidade que eu estou falando, irmãos. O mesmo prazer que muitas vezes você sente em fazer qualquer coisa que você goste, o salmista sente prazer na leitura, em de viver a palavra de Deus. Será que eu e você podemos, meus irmãos, afirmar que o mesmo prazer que a gente tem, né, de viajar, de comer um churrasco, de estar com as pessoas que nós amamos, é o mesmo prazer que me dá o texto bíblico? É o mesmo prazer que o texto bíblico... Irmãos, a gente precisa pensar nessas coisas. A gente precisa ser crítico em relação a isso. Então precisamos dedicar mais tempo, meus irmãos, aos prazeres que são espirituais, certamente. É preciso, meus irmãos, ter cuidado, porque a palavra de Deus nos orienta a relação que devemos ter com as pessoas, com o próximo. E não podemos, meus irmãos, humilhar as pessoas. Não podemos explorar as pessoas, irmãos. Nós somos cristãos. Cristão não faz isso, né? Cristão respeita o próximo, ama o próximo. Cristão vive os princípios estabelecidos por Deus, que é o respeito, o amor e a dedicação ao nosso próximo aqui na igreja, né? E ao nosso próximo que não está aqui na igreja. Cuidado com os papéis invertidos no seu casamento. Isso pode custar caro a você, né? As mulheres aí, não castrem seus maridos. Não queiram ser dominadoras, porque esse não é o princípio do texto bíblico, né? Os maridos aí também, não é para casar e querer viver vida de solteiro, gente. Casou, está casado, né? Tem homem que casa e quer viver vida de solteiro. Eu imagino Pedro falando à igreja assim, olha, Pedro fala assim para os homens da igreja dele: vocês precisam viver a vida comum do lar. O que é a vida comum do lar que Pedro está falando para as pessoas da igreja dele? Eu fico imaginando que deveria ter certos homens, né, na igreja de Pedro, que saía às 5 horas e voltava à meia-noite, né? Não ficava nem em casa. Mas viva a vida comum do lar com a sua esposa. Esteja com ela na educação dos seus filhos. Esteja com a sua esposa na organização do lar, na gestão do lar, na gestão da casa, né? Quando os papéis são invertidos, irmãos, o custo é um custo muito caro. Entendamos, irmãos, que Deus despreza o pecado. Entendamos, irmãos, que Deus não se satisfaz com o nosso pecado. E que quando pecamos, nós trazemos a indignação de Deus sobre nós. Porque quando transgredimos a lei, cometemos pecado. E quando cometemos pecado, ofendemos a bondade de Deus, ofendemos a santidade de Deus. Por isso, irmãos, todo culto cristão que realizamos aqui tem momento de contrição e tem que ter momento de contrição. Me diga uma vez que você não tem a necessidade de confessar o seu pecado a Deus. Se você falar que tem momentos na sua vida que você não tem necessidade de confessar seu pecado a Deus, eu vou falar que você está próximo de ser arrebatado desse mundo. Porque isso aconteceu com Enoque. O texto fala que Enoque andou com Deus e já não era o quê? Já não era mais ele. Já não era mais ele. Fico imaginando aquele homem resplandecendo uma presença espiritual, né? Tremenda. Fico imaginando aquele homem resplandecendo a própria presença de Deus para os outros.
Aquele homem tinha uma comunhão tão intensa com Deus que o mundo já não era mais digno dele. Deus tirou ele do mundo. E Deus tirou ele do mundo com carne e tudo, irmãos. Porque Enoque sumiu. Ninguém viu Enoque mais, em lugar nenhum. Assim como Elias também, que foi levado com carne e tudo. Né? Assim Elias também chegou num patamar que o mundo não era mais digno dele. Se você não confessa pecado, então você está chegando nesse patamar. Daqui a pouco você vai desaparecer. Você vai ser arrebatado com carne e tudo, porque você está chegando à perfeição. Sempre temos necessidade de confessar nossos pecados a Deus, irmãos. Sempre. E é isso que um pecador arrependido deve fazer diante de Deus, confessar o seu pecado. Que Deus assim nos ajude, irmãos, e aplique essa palavra em nossas vidas. Que essa palavra de despertamento, irmãos, venha de fato nos despertar. Que é preciso tomar uma postura diferente, irmãos, na nossa vida cristã. Né? Tem muita gente vivendo aí a sua vida cristã de forma muito inadequada. E é preciso corrigir isso. Precisamos corrigir isso, irmãos. Vamos orar, queridos. Querido Deus e eterno Pai, glorificado e exaltado seja o Teu nome, ó Deus amado. Nós estamos, ó Deus, aqui diante da Tua palavra. Tua palavra, Deus, que nessa noite nos exorta, Deus, de maneira tremenda, Senhor. Ó Pai, quando olhamos, ó Deus, esse texto, quando olhamos, ó Deus, os pecados que eram cometidos por aquelas pessoas, ó Pai, o comportamento, os caminhos tortuosos, ó Deus, que eles seguiam, ó Pai, precisamos, ó Deus, refletir, Senhor, se de fato, Deus, como crente, não estamos agindo como aquelas pessoas estavam agindo. O Senhor, nessa noite, ó Deus, traz ao nosso coração uma palavra de despertamento, ó Deus. Paulo diz, ó Deus, em uma de suas epístolas, a hora está chegando, é necessário despertar do sono que nós estamos vivendo. Ó Deus, e quando eu olho, Senhor, para a comunidade de Deus, eu percebo que muitas pessoas estão dormindo, Senhor. Estão dormindo, ó Deus. Muitas pessoas não têm se preocupado, ó Deus, com suas vidas espirituais, ó Deus. Não têm se preocupado. Não têm se preocupado, ó Deus, com a sua comunhão com o Senhor, ó Pai. Portanto, essa palavra desperta nosso coração nessa noite, Deus, para que possamos refletir sobre a nossa caminhada e conduta cristã. E suplicamos, ó Deus amado, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, repreenda, ó Pai, se porventura, ó Deus, essa tem sido a nossa postura, repreenda, ó Deus, em nome de Jesus, essa postura inerte, ó Deus, e fria diante do Senhor, ó Pai. E avive, ó Deus, este coração. Avive com paixão, ó Deus, este coração, que não tem se dedicado ao Senhor já há muito tempo, ó Pai. Rogamos a Deus que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Deus, consagre nossa vida e coração ao Senhor. Que possamos, ó Deus, nos comprometer com Tua presença, ó Deus, com a nossa mente, com o nosso intelecto, com as nossas emoções, ó Deus, com o nosso corpo, ó Deus, todo o nosso ser precisa glorificar o Senhor. E precisa viver uma vida acima de todas essas realidades, ó Deus, que vivemos aqui. Precisamos, ó Deus, amá-lo acima de todas essas realidades que nós vivemos, ó Deus, aqui. Nos ajuda, ó Deus, a saber lidar com essas situações, ó Deus, que muitas vezes não sabemos lidar, ó Deus. Passamos 24 horas do nosso dia, ó Deus, sem orar, sem ler o texto, sem nos preocupar, ó Deus, com a nossa vida espiritual, com a nossa alma, ó Deus amado. Muitas pessoas, ó Deus, ouvindo coisas, ó Deus, que não glorificam o Teu nome, Senhor. Que não exaltam o Teu nome, ó Deus. E o mais triste, ó Deus, é que muitos cristãos têm encontrado prazer nas coisas que são mundanas, ó Pai. E têm vivido uma vida como o fariseu vive, Senhor.
uma religiosidade, Deus, que não está presente no coração, nem na alma, ó Deus. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia do teu povo, ó Deus. Tem misericórdia, Deus, daqueles que têm vivido assim, ó Deus. E mais uma vez eu peço, ó Pai amado, avive, ó Deus, esses corações para a glória do teu nome, Senhor. Para a glória do teu nome, ó Deus, avive esses corações, ó Pai. Resgate, ó Deus, do pecado, resgate, ó Deus, da injustiça, ó Deus. E como diz, ó Deus, o Salmo, ó Pai, que o Senhor coloque tais pessoas, ó Deus, em caminhos aplanados, ó Deus. Coloque tais pessoas no caminho do Senhor novamente, ó Pai. Abençoe, ó Deus, a tua igreja, Senhor. Não deixe, ó Deus, que a tua igreja sinta prazer nas coisas que são mundanas, Deus, mas que cada vez mais a tua igreja se consagre, ó Deus, para o Senhor. Se separe para o Senhor, se guarde, ó Deus, para o Senhor. Oramos, ó Pai, pedimos isso em nome de Jesus, ó Deus. Assim, ó Deus, como oramos também